Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro do momento diário com Deus. Louvado seja Deus nas nossas vidas. Eu fiquei de dar continuidade, falar um pouquinho mais alto, fiquei de dar continuidade ontem, sobre o tema gratidão. Eu vou só complementar dizendo, como uma irmã mesmo disse nos comentários, que a gratidão com Deus abre portas. E Deus hoje colocou, no meu coração que eu contasse um testemunho meu, e fora as maravilhas que Deus opera nas nossas vidas quando nós somos gratos, quando Deus vê que de coração nós sabemos reconhecer o bem que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, Deus hoje colocou no meu coração que eu devesse contar um testemunho meu. E eu vou começar falando por essa passagem, Deuteronômio 28, versículo 1. Que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Eu quero contar para vocês sobre a fidelidade que nós temos, com a palavra de Deus. Então, Deus colocou forte no meu coração que hoje eu contasse um testemunho que eu passei, uma coisa que aconteceu comigo, que Deus me deu vitória pela minha fidelidade à palavra. O que acontece é que eu estava gestante da minha filha, e engravidei da minha filha, Minha filha hoje está com 13 para 14 anos de idade. E durante a gravidez dela eu passei por muitas necessidades mesmo. E a mulher grávida sabe que quando nós temos vontade de ingerir qualquer alimento que seja, não é como costuma acontecer normalmente, que a gente dá aquela vontade, passa. Não, aquela vontade fica e é uma vontade assim incontrolável, assim, que a gestante fica, não é uma vontade comum, é uma coisa assim que foge do controle da gente. Então, eu vou contar aqui rapidamente. O que aconteceu foi o seguinte: eu participava de as irmãs de oração, que elas se reuniam toda sexta e sábado, de manhã, de 8 às 9 da manhã, em que uma irmã intercedia uma pela outra. Nessa época eu estava gestante, o pai da minha filha não quis reconhecer a filha, me abandonou, disse que era para eu abortar, eu não abortei. Então, o que aconteceu? Diz que palavras movem, testemunhos arrastam. Então, preciso contar esse testemunho, que onde eu vou tenho contado dessa maravilha de Deus. O que aconteceu foi o seguinte, que eu tinha muita vontade de ingerir vários tipos de alimento, durante a minha gravidez da minha filha, Então, o que aconteceu foi que nesse culto que a gente ia, toda uma denominação que eu pertencia, E então, aí a gente orava, a gente se reunia, orava de 8 às 9, uma pela família da outra. As irmãs eram separadas, de duas em duas, e ali uma intercedia pela vida da outra, das necessidades dela, dos familiares. E aconteceu que eu tive muita vontade, entre outros alimentos, eu tive muita vontade de comer carne. Eu estava passando por um período, sabe, fora do comum, grávida, imagina. Eu já tinha feito uma dieta antes de engravidar, eu tinha feito uma dieta por conta própria, eu tinha emagrecido 15 quilos, então eu estava um pouco anêmica também. E eu tinha vontade de ingerir várias coisas, E estava passando por muitas necessidades. Tinha dias que eu só queria um prato de feijão, tinha dias que a minha vontade, um prato de feijão ia me satisfazer. Mas nesse dia eu queria muito comer carne. Aí, o que acontece? Ali perto daquela denominação que eu pertencia, ali tinha muitas casas grandes, casas bonitas, pessoas de posse. Aí me passou na minha mente de ir até aquelas casas e chegar lá pedindo mesmo, porque a vontade era demais. Eu tinha vontade de chegar lá e bater na porta e pedir, se elas não tinham uma carne que sobrou, alguma coisa para eu ingerir. Porque eu estava grávida e muita vontade de comer carne.
Aí o que que aconteceu? Aí eu lembrei da passagem de Deus que diz que sou velho, já fui moço, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí, em cima dessa palavra, eu não fui pedir nada. Eu estava decidida a pedir, só que em cima dessa palavra eu me mantive fiel. Então, eu fiquei imaginando, falei, gente, essas casas são aqui próximo à igreja. Digamos que uma dessas pessoas, de repente, vem aqui fazer uma visita a essa igreja e vai deparar comigo, vai dizer assim, poxa, aquela que veio mendigar o pão comigo pertence a essa igreja? Então, é assim que acontece com aqueles que vão buscar, entendeu? Não quis denegrir a imagem de Cristo, porque eu sei que não é assim que funcionam as coisas. Aí o que aconteceu? Me segurei na minha vontade, na minha gravidez, me segurei, não fui pedir o alimento, né, a carne que eu estava com muita vontade de comer, me segurei. Aí no final do culto, que foi um sábado que nós estávamos reunidas lá, né, que eu decidi que na saída eu iria a essas casas mendigar, né, um pouquinho de carne, que a palavra é essa, e não fui. Aí na saída, se ficar muito longo, amanhã eu dou continuidade a esse testemunho, porque esse testemunho não é para ser contado muito rápido assim, é bom que as pessoas entendam os detalhes. Mas o que acontece é que eu tinha colocado, eu tinha saído de casa, porque quando eu estava grávida, para mim não tinha tempo de chuva, não tinha tempo de sol. Eu queria, quando eu estava na igreja, nessa outra denominação, que agora estou em outra, mas que também é uma bênção também, igualmente, eu não queria saber se estava tempo de sol, de chuva, eu saía grávida assim mesmo. E aconteceu que eu, quando lembrei dessa passagem da Bíblia, eu me segurei na minha vontade. Falei, não vou pedir, né? Não vou pedir porque isso não está certo, entendeu? Eu vou estar passando por cima da palavra que Deus tem ensinado para a gente. Aí eu me segurei. Aí no término dessa reunião, que era de 8 às 9 da manhã, que uma intercedia pela outra, no final uma irmã chegou para mim e disse, irmã, a irmã tal quer, para não comprometer a pessoa, né? A irmã tal está querendo falar com você. Ela disse que queria ir no mercado com você comprar carne. E ela está sem jeito. Olha para isso. Glória a Deus. Vocês conseguem compreender a grandeza, o tamanho disso? Eu não comentei nada com ninguém, só quem sabia era eu e Deus. Era só Deus que sabia dessa minha vontade. Eu não comentei nada com ninguém. E nesse dia, a irmã não só comprou carne, levou no mercado, eu aceitei, fui com ela, comprou. Eu falei assim, gente, se ela comprar cupim, para mim já tá bom, a carne. E ela comprou 1,5 kg de alcatra. Ela escolheu o melhor. Aí mostra a importância de nos mantermos fiel à palavra de Deus, porque Deus é fiel, Ele não falha nas suas palavras nem nas suas promessas. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ela me levou, então, no mercado, comprou 1,5 kg das melhores carnes que tem. Nossa, só Deus sabe aquele dia como eu fiquei, glória a Deus. E hoje também Deus tem nos amparado. Então, aí ela me levou, né? E lá não só ela comprou a carne, como várias outras coisas que eu estava em dificuldade. Ela também foi pegando, falando, você precisa disso, você precisa daquilo, você quer mais isso, quer mais aquilo outro. E eu assim, maravilhada e dizendo que não, sem jeito mesmo, totalmente sem jeito, né, de não estar querendo explorando as pessoas. E ela foi enchendo meu carrinho justamente com as coisas que eu mais precisava, porque eu me mantive fiel à palavra de Deus, que dizia que sou velho, mas já fui moço, e nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus, aleluia. Amanhã eu vou dar mais continuidade à pregação da palavra, continuando. E os meus testemunhos eu vou começar a partir de hoje a dar. Louvado seja o nome